Seja bem-vindo a mais um LimiteCast. Estamos aqui no episódio de número 46. Você que está nos acompanhando, você que está chegando aí, que é novo, ainda não conhecia esse projeto, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Eu tenho repetido todos os episódios. Pessoal, vocês têm assistido os episódios e não têm se inscrito no canal. Isso aí entristece a gente. Eu tenho observado as métricas, viu? O pessoal tá vindo, assiste os episódios e vira as costas pra gente, rapaz. E não faça isso não, se inscreve aí no canal, que isso aí nos impulsiona, nos alegra e nos motiva a continuar nesse projeto aqui. Beleza? Então, tendo dado esse recado, antes de falar o nome do nosso convidado de hoje, eu preciso falar do nosso patrocinador oficial, o Shop do Celular, certo? Eles estão com uma promoção imperdível nesse mês de novembro. A Black Friday, que é conhecida aí por todos nós, todas as lojas fazem, mas aqui em Juazeiro eu não vi nenhuma fazendo o que o Shop do Celular está fazendo. Eles estão com 30% de desconto em todas as linhas de iPhone, certo? E na assistência técnica também. Isso aqui é o que mais me chamou a atenção, assistência técnica com 30% de desconto. É o Shop do Celular há mais de 8 anos no mercado. Já venderam aí mais de 18 mil aparelhos em todo o Brasil. Eles fazem entrega para todo o Brasil. E você precisa conferir e aproveitar as ofertas do Shop do Celular. Certo? Tendo dado nossos recados, vamos aí apresentar agora o nosso convidado especial que veio ali de Petrolina, Pernambuco. É isso mesmo. Ele que é proprietário da Clínica Veterinária Samínio, é isso mesmo, né? Escrevi correto, né? Isso. E também médico veterinário, certo? Empreendedor também no ramo de agricultura, com o Grupo Samínio também. Hoje ele vai estar aí passando um pouco da sua experiência e compartilhando um pouco da sua história de vida, certo? Isso mesmo, é isso mesmo. Recebam com carinho em nosso podcast Doutor João Paulo. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma boa estar aqui, uma oportunidade de falar sobre minha trajetória, minha carreira atual. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para quem me acompanha já no meu dia a dia, como estagiário, quem me acompanha como colega veterinário. Eu acho que é uma boa para saber dos detalhes e acabar se inspirando, né, também. Com certeza. É isso aí, muito obrigado por ter vindo. João Paulo enfrentou o trânsitozão da ponte ali. Vocês sabem que nesse horário quem vem de Petrolina. E amanhã teremos 2 convidados que moram em Petrolina também. Se eu não me engano, os 2 vão estar vindo e moram em Petrolina. Mas é isso aí. Antes de tudo, se apresente aí para o pessoal. Quem é o João Paulo? O que você faz atualmente? Sou João Paulo, sou médico veterinário, cirurgião veterinário de cães e gatos. Atualmente eu tenho uma clínica veterinária em Petrolina, a Samínio Pet Care. Também falo que eu sou um pequeno agricultor, tenho propriedade rural irrigada. Atualmente está arrendada, mas ano que vem a gente está com um projeto. E é isso. Atualmente médico veterinário, atuante na área de cirurgia e clínica de cães e gatos. E pequena... Você sempre morou aqui, Petrolina, na região, ou você vem de outro lugar? Sim, sempre morei aqui em Petrolina. Aqui, né? Nasci em Juazeiro. Me esqueci o nome do hospital. Não sei se é Promater, enfim. Sim. Mas sempre morei em Petrolina. Certo, é isso aí. É o grande João Paulo. João Paulo, nos conte... Hoje eu sei que você é um médico formado, né, como veterinário, mas nos conte aí, antes de ser veterinário, o que você fazia? Com o que você trabalhava? Antes da veterinária, eu atuei também como comerciante. Eu trabalhava tanto na venda de doces, de cocadas, eu vendia cocadas para restaurantes, para padarias. Autônomo mesmo? Quem produzia eram minhas tias, junto com minha mãe, e eu revendia aqui algumas padarias em Petrolina, né? Acho que tinha um em Juazeiro que a gente vendia, e restaurantes. Depois surgiu uma oportunidade para mim trabalhar com a tilápia.
Eu também comecei a fornecer tilápia, a gente trazia tilápia de Itacuruba, Pernambuco, É mesmo? Rodelas, na Bahia, e vendia aqui na região para restaurantes. Restaurantes tinha alguns mercados. Eu vendia a tilápia embalada a vácuo para alguns mercados, para alguns supermercados, e para restaurante ela fresca. Então, antes de me formar, eu atuava, e já próximo a me formar, eu consegui adquirir uma propriedade, graças ao trabalho, né, vendendo tilápia, e aí, dali eu acho que eu iniciei minha carreira também como produtor rural. Rapaz, é muito interessante, né? Tá vendo aí, pessoal? Cara, é empreendedor raiz, aí. Essa questão do doce aí, como é que funcionava? Você já tinha os clientes certos ou você saía de porta em porta vendendo? Tinha algumas indicações, eu já comecei com algumas indicações, então tinha 2 clientes certos, eram 2 padarias, uma era no Padre Cícero, hoje ela fechou, e a outra eu acho que era na Coab. Sim. Depois eu fui procurando, eu saía, ia nas padarias e supermercados, eu ia vender também, então a gente começou com esses 2 certos, que foram indicações, e depois eu fui procurando. A gente acabou expandindo um pouco, só que aí chegou um momento que teve... Era você sozinho para vender, sim. para vender? Para produzir, quem produzia era minhas tias junto Mas com minha você mãe. era um bom vendedor assim na hora de oferecer? Você sempre foi um bom vendedor? Cara, eu aprendi muito. No início, obviamente, a gente é um pouco pereba, mas eu me considerava um bom vendedor. Isso. Show de bola, velho. E a questão da tilápia, eu fiquei curioso, ó, pessoal, porque assim, quem via a gente anunciando, já tem um bom tempo aí que João Paulo viria aqui, pensou que a gente ia falar apenas da questão dele como médico veterinário, mas o cara aí, empreendedor raiz, velho, vendendo doce ali nos restaurantes. Interessante mesmo. E a questão da tilápia aí, como é que funcionava esse fornecimento que vinha de fora? Vinha de caminhão, como era? Carro, fretado? Tinha carro fretado algumas vezes, de rodelas vinha o pessoal tinha um baú e trazia pra gente, entregava, a gente tinha nossos freezers aqui, tinha um ponto com nossos freezers, mas era um ponto que era dentro da casa da gente, né? Sim. E a partir daqui a gente distribuía. Teve alguns momentos que eu consegui comprar uma Fiorino 96, eu acho, 98, algo assim. E aí eu mesmo saía daqui, ia pegar e voltava para fazer as entregas. Rapaz, aí, show de bola. E era só tilápia. Era só tilápia. Eu gosto de tilápia. Era só a tilápia. Aí a gente vendia a tilápia desossada e o filé da tilápia. Tilápia desossada e a tilápia sem espinha. Sim. E vendia, eu tinha 2 clientes que era sushi bar. A gente vendia tilápia também para sushi bar, um aqui em Juazeiro e outro em Petrolina. E sushi também trabalha com tilápia? Tem alguns que trabalham. E velho. Você já comeu sushi, essas coisas aí? Eu como sushi, eu não sei, eu não sabia que eles também produziam através da tilápia Focado, velho. Até hoje eu não sei, eu não consigo distinguir, não, mas Caraca, tinha alguns clientes que compravam. Tá vendo aí, velho? Você comendo sushi aí, pensando que é um peixe. comendo tilápia e pensando que é um peixezão importado do mar aí, ó. Rapaz, o pessoal faz tudo pra economizar. Aqui no Brasil só vai assim, ó. Tem que se virar como pode. Porque por ser um peixe gostoso, né? A pessoa nem... A tilápia é um peixe maravilhoso. Tem um sabor excelente e pouca espinha. Então, isso, eu só aproveitava, acredito, pra fazer. Eu não sei como eu preparo o sushi, mas tinha esses 2. Era 2 só, foi um caso... Sim, isolado, né? Show de bola. O que você sonhava em ser, velho? Quando você era na sua infância ali, você já tinha essa perspectiva de que queria se tornar um veterinário? Sim, desde os meus 8 anos de idade, meu avô, ele chamou uma veterinária uma vez para fazer uma cesárea de uma ovelha que ele tinha. Sim. E aí eu observei, eu acompanhei todo o procedimento e eu virei para o meu avô e falei, eu quero ser veterinário. E desde aquele dia eu fiquei com isso no meu coração, eu queria ser veterinário. Na adolescência, descobri o meu dom para empreender. Eu gostava muito de ficar criando empresa no Facebook. Eu inventava umas empresas aleatórias, só para dizer que tinha uma empresa. Comecei a vender doce. Antes mesmo de vender para padarias na igreja, que eu era da igreja em 2015. E aí, 2015 a 2016,
Cheguei a vender doce também no centro de Petrolina, e um amigo meu, que hoje é policial, a gente foi ia vender doce. Eu lembro que eu até brinco com ele hoje em dia. O doce era R$ 2,50, era R$ 2 meus e Sim. 50 centavos dele. É sério? Era. E ele não ficava de boa, assim? Não, de boa. Depois ele passou logo em seguida, no mesmo ano, assim, eu acho que ele passou no concurso da polícia. Enfim, foi para Recife, deu tudo certo, hoje é policial. Mas é isso, eu sempre tive esse sonho desde pequeno de ser veterinário, fui me descobrindo empreendedor, mas sempre quis fazer a faculdade de medicina veterinária. E aí consegui, passei em Feira de Santana, na Bahia, passei lá meus 5 anos de graduação, retornei para Petrolina, e daí comecei, né, me especializar, investir. 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouco depois, eu abri minha empresa no Jardim Amazonas, que é a minha clínica veterinária. Sim. Então, resumidamente é isso. Eu, desde os 8 anos de idade, sempre quis ser veterinário, através dessa inspiração dessa veterinária lá na propriedade do meu avô, que eu vi ela fazendo esse procedimento, e fiquei com isso na cabeça e gostei muito. Interessante, velho. Baixar o ar aqui que tá frio. Tá. O que o empreendedorismo lhe ensinou com essas experiências que você teve, tanto na venda de doces como de salgados, que você pôde até mesmo aplicar no seu empreendimento Veterinário. físico, isso? Seguinte, paciência e disciplina. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi. Como eu comecei a investir com pouca idade, né? Pouco recurso também, eu acabava me empolgando muito e atropelando as coisas. Sim, Então, pela minha ansiedade, eu não tinha paciência de esperar as coisas seguir seus caminhos naturais. Então, eu já fiz muito. Um exemplo, na época que eu estava investindo na roça com mais força, eu estava dedicado lá. Eu acabei investindo em algumas coisas a mais do que eu deveria ter feito. sim. Então, eu acabei não tendo tanta paciência naquele momento. Minha tia fala que eu cresci o olho naquele momento, por ter dado certo em um certo ponto, eu cresci o olho em outro ponto. Enfim, então acho que eu aprendi a ter muita paciência para empreender, principalmente agora nesse novo negócio. Saber que empreender, seja como médico veterinário com a clínica, seja como agricultor, você tem que ter paciência para esperar as coisas retornarem. E então eu acho que um dos principais aprendizados meus foi ter paciência e disciplina, obviamente. Todo empreendedor tem que ter disciplina. Eu falei, eu sou um empreendedor. Por muitos momentos eu não me considero um empresário, Sim. tanto que eu delego. Porque você já tem funcionários e tudo, né, Isso, pessoal? Ele já tem isso. funcionários. Então, eu delego isso em questão de administração, né? Eu brinco às vezes com isso. Porque eu delego muito a minha companheira, Sim. atualmente, a administração. Porque tem uma grande diferença. Você é casado, né? Não, eu tenho uma noiva. Sim. Manda um beijo pra ela aí. Um beijo, Joyce. Tá certo. Muito obrigado por me ajudar muito. Ela me ajuda pra caramba em tudo. Enfim, eu brinco muito com ela, eu sou empreendedor, a empresária aqui é você. Porque tem uma grande diferença, o empreendedor é aquele que tem ideia, que enfim, gosta de botar na ação, o empresário é aquele que administra com maior rigor e com certa sabedoria. E eu, às vezes, falhava muito em ser empresário. Tanto que eu falava até, antes de conhecer essa minha companheira, minha noiva, eu falava muito à minha mãe, eu preciso de alguém que administre. Eu sou muito bom em trabalhar, eu sou muito bom em ter ideias, mas às vezes falta a minha administração, tanto pela minha falta de paciência. Eu fiz alguns cursos pelo Sebrae, de empreendedorismo e tudo mais. Me esqueci o nome do curso, mas tinha algo empresarial também. Então, ela chegou e trouxe isso, a administração. Então, Sim. hoje a gente administra muito bem a clínica veterinária. Show, velho. Projetos ano que vem para questão agrícola. Então, é isso. Para você ver o quanto que duas mentes, duas pessoas juntas pensam melhor as coisas. Muito melhor, justamente. E, teve um detalhe que você falou aí em relação a funcionários. Sim. Né? Normalmente, às vezes, quando você está começando, até por questão de recurso, você quer fazer tudo só. É impossível. Obviamente, na questão agrícola é impossível você fazer só. Numa clínica veterinária também é impossível você fazer tudo só.
Às vezes a gente, vou falar agora especificamente da questão veterinária, em clínica veterinária. Tem muitos Uhum. colegas, obviamente, além de mim, que são os donos, são os veterinários, são os Uhum. cirurgiões, são os clínicos gerais, enfim. E não dá para conciliar tudo isso. É muita É. função para uma pessoa só. E aí Então, acaba que você não faz as coisas não faz da de uma forma maneira correta. correta, é verdade. Justamente. Tanto que quando eu estou na minha clínica, eu sou um médico. Questão administrativa, obviamente, eu participo, mas eu delego. Sim, Então, alguns detalhes internos, tem pessoas para fazer isso. Então, atualmente, eu delego muito, consigo delegar algumas questões, tenho sabedoria para delegar e saber até onde posso ir ou não posso ir. Então, acho que eu fui aprendendo muito disso. Tenho quebrado a cabeça ainda com alguns detalhes, mas tenho aprendido e eu trago pessoas para perto de mim, como exemplo, minha companheira, sim, meus funcionários, até estagiários, que eu sei que vão conseguir me ajudar. sim. Enfim, que eu vou conseguir delegar uma função, eles vão conseguir com sabedoria. Hoje eu tenho uma auxiliar, uma técnica, ela é técnica veterinária, que trabalha comigo, e ela já vem há 2 anos e pouquinho trabalhando comigo. Antes a gente Uhum. trabalhava em uma clínica, juntos, não era minha clínica, mas a gente trabalhava lá, e ela veio para trabalhar comigo como minha funcionária agora. Então, ela passou por todo um treinamento, hoje atua com excelência comigo. Então, o que Sim, eu quero falar? Eu trouxe pessoas para perto de mim que, de fato, conseguem fazer a máquina girar, andar. Um só não dá. Eu sozinho não consigo fazer tudo. né, essa visão sua é top mesmo, bastante interessante você ter pensado nisso, porque realmente é questão até financeira mesmo. A pessoa quando começa um empreendimento que nem você teve que abrir uma clínica para Sim, prestar o seu serviço, a pessoa precisa economizar, mas precisa ter funcionário para que o negócio cresça, porque justamente. sozinho você não consegue. Não, não consegue. É impossível você conciliar, fazer tudo só, né? Claro, na minha clínica tem outros colegas também que atuam, seja um colega na ultrassonografia, Sim, outras áreas, né? Além da clínica. Então, principalmente por ser uma área da saúde, falando da veterinária, a gente tem múltiplas funções ali e múltiplas tarefas. Então, eu preciso, sempre precisei, seja da administração até o meu auxiliar, de pessoas para delegar ali e fazer a coisa acontecer sim. com maestria. E quais foram os desafios que você encontrou logo no início, quando você colocou na cabeça que precisava abrir a clínica? Que foi que você já viu ali? Eita, o negócio não é do jeito que eu pensava, não, aqui. Isso, é desse jeito mesmo. Cara, obviamente, o financeiro sempre é algo complicado para todo mundo, né? Então, no início é sempre um pouco mais complicado. Acho que foi um dos maiores desafios. Eu falo que eu tenho, não sorte, eu sou um agraciado de oportunidades. Eu tenho grandes oportunidades. Eu tive a oportunidade de ter um bom negócio em relação a um ponto. Exemplo, o Sim, ponto lá da clínica. Ter feito uma boa negociação com um tio meu, que era dele, sorte de ter minha mãe também ao meu lado, em muitos momentos, falo financeiramente. Então, eu acho que um dos maiores desafios foi esse. Eu consegui enfrentar junto com minha família, com minha mãe. Obviamente, teve a minha parceira também, eu já estava com ela assim que eu decidi abrir essa clínica. Então, sim, a gente organizou, planejou, tive boas parcerias. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, um dos maiores desafios foi o financeiro. sim, Eu tinha uma certa, entre aspas, né? Para quem é veterinário sabe que eu vou falar agora, porque eu estou colocando as aspas, eu tinha uma certa estabilidade antes de abrir minha clínica. ah, Porque eu prestava meu serviço a algumas clínicas, tinha sim, meu financeiro ali todo mês certo, mas depois que você vai empreender, obviamente você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que sair de algumas clínicas, eu não dava para conciliar, não dava para atuar ao mesmo tempo em vários lugares. E aí fui trabalhar dedicado exclusivamente a mim. sim. Aí eu senti o baque já financeiro. E aí foi onde É também isso pegou. mesmo. Porque, obviamente, eu já tenho um certo tempinho no mercado, mas indo para Era como prestador de serviço, no caso, né? Para isso, outras era compartilhado pessoas. para outras pessoas. Eu não tinha ainda muitos clientes meus, era Sim, clientes das clínicas. é.
Então, É só, eu tô entendendo onde você está querendo chegar, esse, porque quando você trabalha para outra pessoa, você saiu do trabalho ali, já era. já Você era vai viver sua sua vida, vida, você justamente. só no outro dia, quando der o horário de você entrar na empresa, que Eu você vou vai lá. lembrar de fazer alguma coisa. Você trabalhando para você mesmo, é 24 horas por dia você pensando. Tenho Justamente. que fazer isso, Tenho tenho que que fazer arrumar aquilo. dinheiro para pagar isso, isso, isso. Esse foi o maior desafio. Porque Ó. eu tinha que conquistar os clientes, obviamente. Tinha essas preocupações que eu não tinha. Tipo, tenho tal imposto para pagar amanhã. Sim. Tem, sei lá, tenho que comprar tal insumo, porque eu preciso para isso amanhã. Então, são vários detalhes que eu não tinha essa preocupação, né? Então, depois eu comecei a ter. Então, eu acho que isso no início, ainda, né? Ainda às vezes dá aquela balançada. Hoje eu só tenho a agradecer, eu acho que tá indo bem. Para um início, eu acho que é um início muito bom para mim. Tem quantos anos na clínica? A minha, ela vai fazer ainda, né, anos, ela vai fazer meses, ela vai fazer Vai uns 8 fazer. meses assim que tá aberta. Sim, A sim, gente nem fez inauguração oficial ainda. sim. Show Então, de bola. Eu creio que nós vamos ajudar muito aí a clínica. Ó, você que não segue ainda o Instagram do João Paulo, certo? Já vai lá no Instagram quando acabar o episódio, viu? Não saia daí, não. Quando acabar o episódio, você já vai lá no Instagram, segue ele, porque o cara é profissional e cirurgião, viu? isso. Você que ama o seu animalzinho aí, mas ele vai compartilhar ainda muita coisa aqui, muitas dicas sobre essa área aí de cuidados com animais. Eu separei boas perguntas aqui para o João Paulo, certo? E já vou iniciar. Quais são os cuidados essenciais para manter um pet saudável? Isso. Os cuidados iniciais, obviamente, os cuidados essenciais iniciais se iniciam ainda com o animal filhote, né? Hum, Para quem adota ou para quem faz aquisição de algum animal, o ideal é sempre fazer as vacinas iniciais. Aí tem a vacina viral polivalente, que é a V10 ou V8, certo? Para cães, para gatos, V4 ou V5, são vacinas que protegem eles de vírus que podem ser fatais para eles. Por exemplo, para cães, a sinomose ou a parvovirose, que tem uma incidência alta aqui na região, tanto de Juazeiro quanto de Petrolina. E em gatos, tem-se a panleucopenia felina. Tem algumas doenças que não necessariamente essas vacinas protegem, mas é sempre importante eles estarem vacinados e bem refugados. Mas eu acho que os cuidados iniciais são esses: as vacinas, as virais polivalentes para ambos, cães e gatos, a antirrábica também. Na região aqui, tanto no Brasil como no geral, a raiva é bem controlada, porém a gente ainda tem casos esporádicos. Então, todos os animais têm que ser vacinados contra a raiva. Então, a partir dos 45 dias, cães ou gatos têm que ser vacinados com sim. a primeira vacina, que é a polivalente viral, né, a canina e a felina. E aí se faz um protocolo de 3, aí dependendo do colega veterinário, tem colegas que fazem até 4 doses. E aí, com 3 meses, os animais, e também a depender da vacina, a antirrábica pode ser vacinado antes, mas no geral, com 3 meses, fazer a vacina antirrábica. Nesse período também os animais têm que ser vermifugados, né, tratados para vermes. Então, esses são os cuidados iniciais. Sim, Os clientes, quando chegam até mim, ontem eu fiz uma consulta de um filhotinho que foi resgatado sim. com aproximadamente 2 meses. E normalmente eu falo, o pessoal já vem com a ideia de fazer só as vacinas. E eu sempre peço para fazer pelo menos um examezinho de sangue para a gente avaliar o animalzinho e até às vezes definir um protocolo vacinal legal para ele, de vermifugação também, que alguns animais que eu instituo os exames de fezes, porque daí eu consigo também avaliar o melhor vermífugo para aquele animal específico. Claro, isso não é realidade no geral, mas com alguns tutores eu consigo fazer. Mas falando desse caso em especial, porque eu peço no primeiro momento da vacina fazer uma avaliaçãozinha, tanto física quanto com um exame, às vezes um hemograma básico. Esse cãozinho em especial estava com um grau de anemia e com uma trombocitopenia, que são plaquetas baixas. Normalmente em cães, isso é um indicativo de doença transmitida por carrapato. A gente fez o diagnóstico e o animal testou positivo para erliquiose, que é uma doença transmitida por carrapato. Então, às vezes o tutor ele vê o cãozinho ali muito feliz, muito ativo,
e nem imagina que esse cãozinho às vezes pode adquirir. Nesse caso era um cãozinho de rua, de fato ele já tem propensão ali a ter pelo contato com carrapatos, mas Sim. tem cães mesmo domiciliados, que às vezes o pai ou a mãe daquele filhote, ou então outro cão que vive ali, tem carrapato e transmite. O que eu quero falar com isso? O cuidado inicia sim com as vacinas, com a refugação, mas também na avaliação básica. Então, os tutores que vêm até mim, eu sempre indico também fazer uma avaliação básica. Então, esses são os cuidados iniciais básicos, né? E aí, obviamente, fazer check-ups anuais, caso possível, eu sempre recomendo também, para avaliar seus pets. Eu acho interessante, velho, e até uma dúvida minha mesmo, porque minha mãe, antigamente, quando eu era mais novo, né, ela pegava muito cachorro para criar. Todos eles morriam. Mas assim, ela nunca ligou para negócio de vacina, essas coisas. E eu ficava, rapaz, por que que esses cachorros que mãe pega morrem? Às vezes cachorro peludo, assim, bonito mesmo, e passava um tempo e morria, velho. Não sei o que. E por que que causa assim? É porque é obrigatório mesmo dessas vacinas, Sim, assim. sim. Como eu falei, as vacinas, elas são obrigatórias. A antirrábica é uma vacina obrigatória. A polivalente viral, tanto para cães como para gato, quando eu falo vacina polivalente viral, é porque em uma única vacina, ela tem cepas para que vão proteger esse animal, ali vão gerar uma imunidade no seu animal para vários vírus, né? Então, polivalente é de poli, de múltiplos. Então, Sim. tem vírus, bactérias, no caso também da leptospirose canina, que é protegida através da vacina. Então, sim importante, eu considero, e é obrigatório, porque, um exemplo, cães são muito suscetíveis, obviamente, a pegar parvo, sinomose, que são doenças de alta incidência aqui na região. A região do Vale Essa pavo aí é o quê? Parvovirose é um vírus transmitido entre cães, certo? E Aham, ele causa diarreias sim. intensas, sanguinolenta, fétida e debilita muito o sistema imunológico dos cães, certo? Então, principalmente cães filhotes. Às vezes, mas meu cãozinho não sai de casa, mas às vezes você sai. Tem muitos É. casos de tutores que trazem essa doença. E é. Aqui em Juazeiro, o mais recente de pavo foi um caso de um canil, foi aqui em Juazeiro. Eu vi fazer um atendimento a domicílio. Ele tinha um canil e foi fazer uma reforma no canil. Os cãezinhos não saíam, mas os peão da obra estavam o tempo todo transitando, saindo, ia e vinha, e acabaram transmitindo Vem na na sandália. É sandália mesmo. isso, a parvovirose para os cães. Então, mesmo que o cão não saia de casa, ele pode ter o contato através do próprio tutor. Então, é fundamental fazer as vacinas principais, né, as iniciais, e obviamente elas têm reforços anuais, a antirrábica tem reforço anual, a polivalente tem reforço anual. Então, é de fundamental importância. Esse básico, esse feijão com arroz é o que salva muito, certo? Então, recomendo, e às vezes esses óbitos que você falou, que sua mãe tinha, pode ter sido por conta dessas não vacinações que eu acho que ela não Sim. fazia, né? Não, fazia não. Tem muito tutor também que outro detalhe, aplica hormônio para inibir cio. É uma bomba em fêmeas, certo? É uma bomba. Eu vou falar como cirurgião, tem tutores que aplicam uma vez em todas as cirurgias que eu faço. Às vezes o tutor, apliquei só uma vez. Sempre tem um nódulo ali no útero, É no mesmo. ovário. 5 anos depois gera um nódulo. Claro, às vezes 5 anos depois a gente fica um pouco. Pô, será que foi por conta da aplicação? Mas em Sim. muitos casos, em algumas literaturas, fala que sim. Quando eu falo literatura, é pesquisas, artigos científicos, Sim. tá? Que tem influência dessas aplicações de hormônios. Então, são uma bomba atômica para as cadelas, para as gatas. Então, não recomendo fazer, tá? Eu sei que às vezes o financeiro pesa, mas junte um pouco mais e faça uma castração, vale muito mais a pena, né? Se for Uhum. pensar por esse lado. É isso mesmo, velho. Rapaz, outra dúvida que eu fiquei, João Paulo, é como que a pessoa sabe que o animal está sentindo alguma dor se ele não consegue se comunicar? Comunicar. É isso, isso é sempre uma dúvida do tutor. Como é que quando eu sei que meu animal está sentindo dor, quando eu sei que meu animal está sentindo febre. Em relação à dor, os animais normalmente eles vão apresentar sinais. Sinais não de fala, obviamente, mas sinais físicos, né? Às vezes eles vão parar de comer, Fica mais triste fica ali mais pelos triste no cantos. canto,
Cães, às vezes, dependendo do local da dor, tendem a ficar com o rabinho entre as pernas, triste, sem querer comer, sem querer beber água. Alguns, a dor intensa, obviamente, eles vão vocalizar e vão demonstrar a dor, mas um dos principais sinais é a tristeza, eles ficam mais acuados, a depender de onde esteja ali, se for uma dor mais externa, muscular, você tocar, ele vai sentir ali, vai puxar o membro, ou, enfim, demonstrar de alguma forma, mas um dos principais sinais é a tristeza, a falta de apetite e fica mais acuadinho. Normalmente com um cão domiciliado, né, um cão que você vê todo dia ali, você consegue perceber algumas mudanças no comportamento, certo? E uma das dúvidas é a febre. Como é que eu vejo que meu cão está com febre? Normalmente, diferente... Tem cachorro que fica com o nariz escorrendo ali é gripe, o que? Pode ser, Pode ser, velho. cães gripam também, gatos também gripam. Terminando da febre, a ferição, né, para você ver se o animal está com febre ou não, é diferente de humanos. Humanos a gente bota embaixo do braço, cães e gatos normalmente é via retal, na mucosa retal do reto. Então tem que é inserir. isso? O reto é o Na canalzinho bunda na bundinha dele. Isso, então tem que inserir Oh, ali meu naquela Deus do região. céu. Claro, tem outras modalidades, só que fica inviável para um tutor em casa. E eu ensino os tutores, às vezes, a fazer a ferição, claro, com todo cuidado, para não Sim. machucar, com termômetro, obviamente, normal de farmácia humana mesmo, e colocar no reto e aferir. Aí é pau, A velho. temperatura de cães é normalmente 2 graus a mais que a nossa, então a normal de cães é 38, até 39,1 a gente já aceita. Passando disso já é considerado febril. Então, tem alguns tutores, e tem uma tutora que ela se preocupa tanto, que ela aprendeu comigo a ferir a temperatura. É uma gatinha, a gatinha dela tinha uma debilitação, então ela tinha que estar monitorando, né, em casa mesmo. Então, quando ela sentia a gatinha mais triste, ela ia, avaliava. Então, é importante, às vezes, saber fazer esse Sim, básico para conseguir ter um start rápido ali, às vezes levar para a emergência o mais rápido possível. O que me chama a atenção é que tem pessoas que realmente criam um vínculo tão grande com o animal que é como se fosse um parente, né, velho? Isso. Assim, um cuidado. Tem pessoas que, meu Deus do céu, se triscar no animal dele ali, né? Atualmente, a medicina veterinária aqui na região tem crescido muito justamente por esse vínculo intenso que os tutores têm com seus pets. Então, os pets não são só pets, são filhos para alguns. Tem tutor que fala, tem casais jovens que vêm até mim que não querem ter filho. Querem apenas, naquele momento, né, pelo menos naquele presente momento ali, não, eu quero só ter meu cãozinho, é meu filho, eu gosto muito. E eles tratam como se fosse um filhinho mesmo, filho. E isso é uma boa, tanto, obviamente, para nós como profissionais, porque a gente vê tutores mais engajados a cuidar, tutores mais preocupados e tutores que, de fato, vão dar uma boa qualidade de vida para aqueles Sim. animais. E ali tem tutores que não... Porque já tem outros que pega e larga cria na de rua. todo jeito, justamente. Esse é um desafio para nós. Por que isso é tão bom, essa proximidade dos tutores com os pets, esse vínculo maior? Claro, é uma boa para os animais, para a causa animal, quando fala-se de cães e gatos, animais domésticos, mas também nós, enquanto veterinários, somos, obviamente, beneficiados porque a gente tem tutores muito mais preocupados e tutores que vão, de fato, fazer um tratamento. Sim. Né? Porque muito se tinha antes de tutores, doutor, vê aí o que é, passa 2 remédiozinhos e manda para casa que eu não tenho o que fazer, não. E não é bem assim que funciona. O organismo do animal é muito semelhante ao nosso. Muitas doenças, muitas mesmo, a gente até poderia classificar aqui, que tem no cão, tem no ser humano. Sim. Então, o tratamento vai demandar, obviamente, exames, vai demandar uma equipe especializada. É invocado. Então, obviamente, gera um certo custo. Tutores que, obviamente, não têm um certo apego por aquele animal, não tá nem aí, não vai fazer. E dificulta nosso trabalho, porque esse tutor, às vezes, que não quer fazer, ele quer o resultado. Mas ele não quer passar pelo caminho até chegar a esse resultado. Então, pelo tutor atualmente, aqui, principalmente na região aqui de Petrolina e Juazeiro, está muito próximo ao seu pet, está se importando mais, a gente consegue fazer bons tratamentos. Isso reflete o nosso tratamento, porque o tutor que se importa, que vai gastar ali, vai gastar com tratamento.
Hoje, atualmente, até alguns planos de saúde, tu gasta com plano de saúde para ter uma Uhum. boa qualidade de vida, ali, um bom atendimento para o seu pet. Então, é isso. É fundamental essa proximidade do tutor com o seu pet. E como evitar e prevenir doenças não, assim, parasitas, né? Como pulgas e fungos. Em relação a pulgas e carrapatos, vamos falar de pulgas e carrapatos. Fungos não, é carrapato mesmo. Isso. Pulgas e carrapatos em cães Isso. e o comum, pulgas em gatos. Carrapatos em gatos é bem difícil de ocorrer na intensidade que ocorre em cães. Uhum. Não é impossível, acontece às vezes num gato conviver muito com o cão ali, o cão é muito infestado e acabar passando ali para aquele gato, mas o principal em gatos é pulgas em cães, carrapatos e Carrapatos. pulgas, né? Vamos falar de modo grosso. Modo grosso. Ah, meu Deus, atrapalhou a fala. Em relação a cães, tem-se medicações mensais ou trimestrais que podem ser Para feitas para prevenir, prevenir sim. pulgas e carrapatos, tá? E também sarnas, que são outro grupo aí de parasitas externos. Mais falando sobre carrapatos e pulgas, tem essas medicações que podem ser feitas ou mensais, né? Porque tem medicações que têm uma ação ali no organismo do animal de 35 dias, outras medicações de 90 dias. Então, em gatos, da mesma forma, tem medicações, normalmente gatos, medicações mais mensais, né? E aí você protege ali o gato contra pulgas, ácaros de sarnas, e até algumas mais completas contra vermes também, numa única Sim. aplicação. Então, tem sim essa prevenção contra pulgas e carrapatos, que, obviamente, pulgas e carrapato transmitem doenças, tá? Normalmente em cães tem-se a famosa doença do carrapato, que não é só uma doença, são várias doenças que podem ser transmitidas, aí tem a erliquiose, a plasmose, babesiose, e outras doenças que podem ser transmitidas através do carrapato. O gato também tem uma doença que pode ser transmitida comumente para o gato, que é a micoplasmose, que é transmitida pela picada da pulga, né, uma pulga infectada, e inclusive teve alta hoje um gatinho com micoplasmose lá na clínica. Uhum. Então, é fundamental a importância de manter esses animais protegidos contra esses parasitas, porque eles podem transmitir essas doenças. Invocado, né? Eu e minha esposa, antes da gente ter o nosso filho, a gente arriscou e pega Filho humano mesmo. filho humano mesmo, né? A gente arriscou pegar um cachorrinho lá no shopping. Sim. Uma clínica que tava doando, né? Uns animaizinhos aí. E a gente pegou ele, levou pra casa e tudo, rapaz. Eu acho que deram só uma limpeza no cachorro por uns dias mesmo, porque logo não deu um mês ele começou a ficar empesteado assim de carrapato. O cachorro ficou de um jeito assim, do nada, ele ficava só dentro de casa, eu digo, não existe não, isso aqui já era, ele já tinha e limparam ali para doar e porque já tava no sangue, não tem como não, velho. Eu sei que ficou de um jeito que a gente teve que devolver. Levou na clínica e lá eles avisam, né? Se você não puder criar mais para não deixar o bichinho abandonado, você pode levar lá de volta. A gente levou de volta, devolveu. E eu tinha muita paciência assim com o animal e tudo para criar quando era mais. Hoje em dia eu não consigo assim estar limpando cocô de cachorro, essas coisas, não aguento mais. Ó. Aí logo depois meu filho nasceu, graças a Deus, aí a companhia do casal é o filho. Aí pronto, aí eu também. Eu não crio animal assim, mas eu admiro pessoas que amam mesmo assim o cachorro de um jeito. Ele faz Só aí. para eu entender, o cachorrinho que você falou veio com muito carrapato? O que foi? Não, eles entregaram lá no shopping, tava limpinho, tava Sim. bonito e tudo, né? Só que aí deu uns 2 meses, ele começou, ele tava com umas pintadinhas assim no corpo, algum lugar o pelo tava caindo, é como se ele já tivesse aquela doença ali do carrapato, fizeram a limpeza e tudo, doaram lá no shopping, depois voltou de novo. Mas, para me entender, era carrapato ou o corpo dele tava com Carrapato mesmo, Ah, carrapato e muito, velho. é isso. Quando você adota um pet, quando em feiras de adoções, normalmente o pessoal, obviamente, eu acho que eles instruíram também, você tem que fazer alguns protocolos que é sua responsabilidade a partir do momento que você adotou aquele animal, que é prevenir ou combater os carrapatos já naquele momento, né?
Prevenção é, obviamente, quando não se existe, né, um carrapato ou uma pulga no animal, e você vai fazer a medicação ali para prevenir que ele acabe se enchendo ali pelo seu corpo de parasita. E o combate é quando aquele animal de fato já está ali com os parasitas. Então você tem que fazer, né? E tem essas medicações que eu lhe falei, que tem ações mensais ou trimestrais, fazer as vacinas, os vermífugos. Pelo que eu entendi, você é um tutor clássico que não tinha muito contato com pet, não sabia Sim, muito como lidar isso, e não sabia o nem senhor para foi onde pelo ia. menos honesto, né? Disse, não tenho como, não quero, não tenho como, não vou ter paciência, vou voltar para o pessoal, porque alguns adotam ou então pegam em algum lugar e depois soltam na rua. E aí é um problema. É Porque verdade. você vai soltar um animal errante, né? Um animal que ele pode ser fonte de infecção para outros animais e, obviamente, o sofrimento em si do animal, de ser abandonado, para ele é um sofrimento enorme, né? E traz uma alegria para dentro de casa. Olha, que Traz. pense que era bom quando eu chegava do trabalho e que via ele. Eita. Isso. Mas pelo menos você foi responsável, né? De devolveu da forma mais correta possível. Mas é isso. Todos os animais têm que ser prevenidos ou combatidos ali, né? Cite aí as vacinas que são meio que obrigatórias mesmo quando a pessoa adotar ou pegar um animal para criar. Que aí já é uma dica para o pessoal que está assistindo em casa, né? Isso. Animais adotados de rua, eu sempre recomendo, obviamente, o protocolo básico, né, vacinal, como eu já expliquei, que aí vai ser um protocolo inicial para aquele animal, porque normalmente o animal não vem com carteirinha, não se tem histórico nenhum, então ele tem que fazer um protocolo inicial, né, as vacinas virais, a vacina antirrábica, fazer o controle de parasitas externos, né, carrapato e pulga, e parasitas internos, como verme. Então, esse é o básico. E, claro, obviamente, eu considero obrigatório. O animal adotado de rua, ele não pode iniciar certos protocolos vacinais sem antes fazer exame, né? Porque é um animal que pode vir com doença do carrapato, é um animal que pode vir, às vezes, até com leishmaniose, que é um calazar. Então, esse animal tem que ser feito investigação. Eu sempre recomendo investigação para depois começar protocolos vacinais, tá? Então, é esse o básico. O animal chega, normalmente leva-se à clínica, ou então quem vai doar ali, enfim, orienta, ou às vezes até ONGs que normalmente faz campanha de Sim, doação, sim. o animal já vai ali com alguns exames e já vai apto a ser vacinado, tá? Então é isso. No geral, fazer uma avaliação clínica e com exames, né, animais adotados de rua, tudo ok, começa a fazer as vacinas. Obviamente, as questões de parasitas já podem ser feitas antes até dos exames, né, com todo Sim. cuidado. Mas em relação às vacinas, sempre fazer avaliação tanto clínica, né, com um clínico ali avaliando o animal fisicamente, quanto com exames hematológicos, exame de sangue. Invocado. Tem até exame de sangue. Você falando aí, eu tô aqui, rapaz. Porque quem não entende do assunto assim fica, meu Deus, você tem até exame de sangue em cachorro e tudo, a pessoa fica, eu fico besta, ó, aí. Isso como eu falei para você aqui na estante, cães, gatos e humanos, fisiologicamente, meu irmão tá terminando medicina agora, meu irmão Sim, vai se formar ano que vem já, show. médico, e a gente às vezes conversa. E ele estava com algumas matérias, agora ele já está no internato, né, que é o estágio obrigatório de medicina, e eu conversando com ele, ó, ele tinha uma matéria que eu me esqueci qual era a matéria, cara. Eu sei que era alguma matéria de clínica. E é a mesma coisa, prática, entre aspas, é a mesma coisa, né? Então não tem muitas. Claro que tem diferença fisiológica, alguns processos fisiológicos não vão ser exatamente os mesmos, anatomicamente, obviamente, é totalmente diferente. Mas até a anatomia grossa ali, a gente quando estuda a osteologia, que é o estudo dos ossos, né? Então, você pega poucas diferenças, obviamente, como então, em nomes, né? É muito semelhante. Invocado. Então, os exames que os cães e os gatos fazem, os humanos fazem também. Certo? Claro, às vezes a gente tem algumas privações aqui de alguns, mas é muito semelhante. Então, os animais têm que fazer exame, sim, tá? Exame de sangue, seja um exame de imagem, como ultrassonografia, em alguns casos, ou uma radiografia, raio-x, então é muito, muito Quais semelhante. são as cirurgias que você Realiza? realiza lá Isso. na. Eu sou cirurgião de tecidos moles, né? No caso, eu faço de cirurgias em cavidades, né? As básicas, castrações, de fêmeas, castrações de macho, cistotomia, cirurgias em
trato urinário, né? Tem cistotomia, que é retirada de cálculos urinários. Algumas cirurgias também intestinais, retirada de corpos estranhos, certo? Então, tem várias cirurgias, se eu for Sim, classificar, às vezes eu sim. esqueço direitinho, mas Eu faço. creio que a que é mais procurada é a de castração, né? Castração é comum, normalmente é a mais procurada, mas eu faço alguns outros também, né? Como eu falei, processos enfim, de corpos estranhos, no caso, a gente faz a retirada de corpos estranhos. Essa cirurgia, não, não sei se é cirurgia que chama, os caras cortar a orelha do pitbull ali, isso aí você não faz não, né? Não, é proibida. Aquilo ali é proibido, nosso né? conselho proíbe porque Aí, tá é vendo? para fins estéticos e não terapêuticos. Então, ela é Ah, proibida pelo Conselho de Medicina Veterinária, não aí pode ser você que realizada. cria pitbull aí, ó, corta na orelha do bichinho, velho, se liga. Não pode, Eu não acontece. sabia não que era proibido, ó. Não se pode ser feito porque o intuito dela é apenas estético. Né? Então, nós Deve doer que somos só, né? verdadeiramente proibidos a fazer esse tipo de cirurgia. Porque os caras, até o rabo também os caras cortam, né? Isso, que é a caudectomia. A cauda, meu Isso. Deus do céu. Eu realizo, por exemplo, a caudectomia. Em casos patológicos. Em casos de necrose de cauda, eu posso fazer a caudectomia. Por fim terapêutico. Não posso realizar ali por fim estético. A coxectomia. Teve um caso que eu fiz uma coxectomia, mas um animal teve um otematoma que necrosou. Otematoma é o quê? Otematoma é quando se cria uma otite ali, uma inflamação no ouvido do animal, uma infecção, o animal coça, chacoalha, fere tanto e às vezes cria uma bolha de sangue ali. E aí tem alguns animais que, quando não bem tratados inicialmente, gera um probleminha e acaba necrosando aquela orelha, a orelha vai caindo mesmo. Ele tem o que ser feito. Então, eu posso fazer a coxectomia, que é fazer... Aí, obviamente, não faz só de um lado, faz dos dois. Mas o que eu quero falar é para fim terapêutico. Sim, sim. Para resolver um problema. Não para o fim estético, eu não posso realizar. Então, falando em relação a cirurgias intestinais, cirurgias de trato urinário... Desculpa. E aquele outro ali? Eu não sei se ela pode desligar? Pode ir lá, a gente tira na edição. É isso aí, rapaz. Pessoal, pode continuar. Pode contar? Cirurgia de trato urinário, né? Aí tem cistotomias, ureterostomia. Então, no geral, cirurgias de tecido mole, né? Não cirurgias ósseas, aí tem alguns profissionais aqui na região que fazem cirurgias ósseas, né? Os clínicos, cirurgiões ortopedistas. Mas é isso. Invocado. Você fala porque parece que a pessoa tá falando de gente mesmo. Dá a impressão que tá falando de gente porque parece muito, velho, assim, os procedimentos. O que mais me motiva, João Paulo, nessa profissão? Eu amo a medicina veterinária e eu gosto do resultado. Eu amo ver o resultado. Tanto num animal ali, um animalzinho chegar numa condição debilitante, enfermo, e eu conseguir ali reverter aquela situação, tanto para os tutores que se maravilham, né? Porque, como a gente falou, é um filho para aquele tutor, é um animalzinho que traz uma alegria danada. Tem tutor que chega e fala que o animal tirou ele da depressão. Então, isso me traz muita motivação. Tanto, obviamente, para o meu paciente, tirar meu paciente daquela situação ali, de enfermidade, de alguma debilitação, quanto para o tutor. E aí a gente consegue trazer um alívio ali, enfim, para aquele tutor naquele momento. E quando é necessário o atendimento a domicílio? Sim. Normalmente, pela minha rotina corrida, porque, exemplo, amanhã mesmo eu tenho um dia todo de cirurgias. Amanhã eu vou fazer algumas cirurgias já marcadas, amanhã vai ter castrações, vai ter uma resolução de hérnia, uma hérnia abdominal. Então, amanhã eu vou passar o dia todo na loja. Normalmente, se não for emergência, tem que ser previamente marcada a cirurgia a domicílio, seja ou um dia antes, ou uma manhã, doutor, vamos marcar para tarde, porque eu consigo me organizar, porque tem a clínica, né? Então, às vezes, tem a rotina ali da clínica que eu não posso me sair dali do nada. Mas funciona dessa forma, previamente marcado. Claro, tem casos de emergência, tem casos... Juazeiro também tem muita emergência aqui em Juazeiro.
Já teve vez de você sair à noite, assim? Já, muitas vezes. Tem uma vez que uma cadelinha entrou em trabalho de parto, não conseguiu expulsar por completo o feto, ficou na metade, tentaram puxar, Foi mesmo. acabou rasgando de uma forma aquele feto ali. E aí eu tive que. Rapaz, sempre lá no João Paulo João Paulo II, é, no 8, olha, no- o pessoal do 8 aí, de ó. noite, de noite, 10 horas da noite, eu saio de lá do Jardim Amazonas, vou lá, obviamente, presto aquele primeiro atendimento ali, trago da emergência para a clínica, e aí é onde está o maior desafio, né? Porque aí eu tenho que acionar, às vezes, minha equipe ou A minha microequipe ali naquela noite. Porque Caraca, velho. então, tem muitas emergências de eu ter que sair à noite. Claro, de certa forma, às vezes perigoso. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa aventurazinha aí, do domicílio que me traz essa adrenalina. É Né? massa. Em casos bem desafiadores, e eu gosto desse desafio. Você já foi mordido por cachorro em atendimento? O tempo todo. E eu levo bronca até dos meus estagiários, porque eu tenho uma mania feia. Isso não é recomendado. Até então, ninguém conhece aquele animal. Às vezes o animalzinho é dócil, mas no momento ali ele está curado, ele está com pessoas que ele não conhece, então ele pode me morder. Eu não gosto de usar focinheira. Não gosto, é difícil. Nos casos extremos eu uso a focinheira. Então, esse excesso de confiança aí me faz levar mordida. Então, já levei algumas mordidas pesadas. Já teve de gatos. Teve um gatinho e de fato, esse estava tão tranquilo. Era um gatinho, não consulta, acho que era até um consulta de rotina, se eu não me engano. E eu acariciando, eu virei um pouco o rosto para conversar com o tutor e acariciando ele. Ele mordeu, atravessou minha unha, cara, o dente dele. Foi mesmo, velho. Foi a pior dor do universo. Meu Deus. Foi um caso inesperado. Ele não demonstrou agressividade na palpação, no exame físico, né? Que eu vou ali palpo, fico mexendo nele. E depois nesse cara, eu acho que ele, é agora que eu vou pegar esse sacana. Eu vou dar uma mordida nele. Doeu. Eu não chorei porque o tutor tava ali. Caraca. Mas, claro, tem momentos que eu tenho que, de fato, enfrentar um animal para tentar fazer uma contenção físico-química e a gente acaba tendo... Quando eu falo contenção física, dá algum sedativo para ele adormecer. Então, é isso. Eu já levei muitas mordidas de animais. Essa profissão aí é invocada. Tô admirando bastante aqui, ó, velho. Que assim, quem tá por fora nem imagina, né? Assim, o dia a dia. O dia a dia. É muito interessante, velho. Por isso que eu amo esse podcast, ó, velho. Que eu tenho aprendido tanto. Eu tenho conhecido tanta coisa, tanta história. Só perde quem não assiste, ó, velho. Porque eu mesmo, particularmente. Se for contar desde o primeiro episódio, ó, já são 46 episódios. Imagina aí quantas histórias, quantas pessoas já passaram aqui. E só me motiva cada dia mais a continuar. É maravilhoso demais. Quais são os principais cuidados após uma cirurgia de um pet? No geral, tem-se cuidados generalistas, né, para toda e qualquer cirurgia, né? E como repouso. Claro que tem alguns animais, é muito difícil manter aquele repouso, um cão extremamente agitado, um gato que já tem costume de estar pulando e subindo, mas tentar manter um mínimo de repouso inicial, né? Até porque a gente, numa cirurgia, no geral, o animal vai sofrer uma incisão, vai sofrer um corte ali, enfim, vai ter pontos, então, da mesma forma que nós humanos, a gente tem que ter um certo repouso. Eu sei que é difícil, é um dos principais desafios, mas Porque ele não entende, né? Aí é difícil você explicar para ele. Então, é um dos principais desafios para os tutores, né? E, obviamente, as medicações pós-cirurgias, claro, cada cirurgia vai ter sua particularidade. Sim. Como eu lhe falei, eu faço cirurgias do sistema gastrointestinal, né? As clássicas, quando eu falo gastrointestinal, de cirurgia de intestino, cirurgia de estômago, a clássica é a enterotomia, que aí a gente vai fazer... Isso é o quê? Vai fazer abertura, exemplo, não porção o intestino dele para retirar um corpo estranho, muito comum em cães, filhotes. E o que é esses corpos estranhos, geralmente? Sacola. Eu peguei que engoliu uma sacola do supermercado, tampa de garrafa. Meu Deus do céu. Então, teve foi um American Bully. Ele engoliu várias tampas, umas 2 tampas de garrafa e uma sacola. Então, foi uma cirurgia desafiadora, porque era uma enterotomia com a gastrotomia, quando o gastro abriu o estômago. Então, foi extremamente desafiador essa cirurgia, muito complexa.
Então, quando se faz uma cirurgia dessa, além dos cuidados básicos de repouso, tem a alimentação que não pode ser de qualquer jeito, o animal tem que recuperar ali seu estômago, seu intestino, então tem alimentação especial para aquele momento, as medicações, então é muito da cirurgia, qual a cirurgia que vai ser realizada? No geral, as comuns, né, do dia a dia é castração, né? Então, uma Sim, castração, sim. repouso, ter cuidado para o animal não lamber os pontos cirúrgicos, para não ter de essência de ponto. De essência de ponto é o quê? Quando os pontos se abrem, se rompem pelo excesso de lambedura, pelo excesso de traquinagem, né, forçando a musculatura. Então, ter todo esse cuidado, aí se utiliza roupinhas, colares, aí o tutor, Sim. obviamente, vai com as medicações, as limpezas. Então é isso. O cuidado cirúrgico, no geral, repouso, alguns cuidados com medicações e outros cuidados vai depender muito da cirurgia em si que foi realizada ali. Qual é a cirurgia A aí que alimentação pode ser qualquer uma mesmo, isso, assim. justamente. Alimentação, no geral, é básico. E em alguns outros casos, vai depender muito da cirurgia, como eu falei. Se for uma cirurgia de trato gastrointestinal, é uma alimentação especial para aquele momento, daquele animal, ou até em alguns casos, alimentações permanentes para aquele animal que passou por aquela cirurgia, né? Outro exemplo rápido, né? Que eu vi que você já está agoniado para terminar. Não, não, não tô agoniado, não. Eu tô aqui só observando. Eu tô besta com essas coisas que você tá falando aí, pô. Cirurgias de trato urinário. O que é que acontece? Quando eu falo cirurgia de trato urinário, normalmente comuns em gatos é a cistotomia para retirada de cálculos, né? Pedra mesmo, agora é pedra grande. Gatos, infelizmente, têm uma tendência a ter formação de pedrinhas, né, na bexiga. Então a gente faz a cirurgia, retira, tem todo o cuidado ali geral e obviamente a alimentação desse animal vai ser toda mudada, tem uma ração específica para animais e obviamente vai depender do resultado dos exames ali, pós-cirurgia, o que é aquele cálculo, o que é formado daquele cálculo, mas no geral uma ração especializada para aquele caso. Então, o cuidado, obviamente, o geral, para toda cirurgia, repouso, medicações, mas aí vai depender muito da situação, né? Do que foi aquela cirurgia. Sim. É outra dúvida que eu tenho. É, qual é a melhor alimentação? Porque tem pessoa que dá comida mesmo normal pro cachorro, né? O correto seria criar o cachorro só na ração ou isso aí não influencia em nada? Não, Pode. com certeza influencia, certo? Hoje você está tão admirado. Atualmente a gente já conta com especialistas nutrólogos veterinários, né? Não nutricionistas, mas nutrólogos, né? Veterinários e são colegas que formulam alimentações. Quando o tutor não quero dar ração para o meu cão, eu quero fazer uma alimentação diferenciada. Sim. Até para você fazer uma alimentação diferenciada, eu recomendo que sempre passe por um colega especialista. No caso, aqui em Petrolina, a gente já tem um colega veterinária especialista em nutrição animal, então é sempre bom. No geral, eu recomendo que se dê ração. Se quiser fazer umas firulas a mais, claro, consulte um colega veterinário para avaliar o que pode e o que não pode. Um exemplo. Normalmente, a alimentação humana Hum, vem com muito tempero, vem com algumas uhum. coisas que são tóxicas para cães. Por exemplo, a cebola. Não é recomendada a cebola para cão. Tem alguns temperos que também fazem mal, que são É tóxicos para cães. mesmo. Claro, não vão fazer mal em pequenas, às vezes, mas eu dei um pedacinho de cebola, beleza, você foi sortudo naquele momento. Mas, às vezes, o cumulativo, ou então o excesso em um único momento pode gerar Carne problema. crua, essas coisas. Pode até ser fornecida, tem que ter cuidado às vezes só com bactérias, né? Que numa carne crua, normalmente eu sempre recomendo dar uma escaldada e para fornecer o animal quando for Sim. fornecer, certo? Frango e tudo mais. Então, claro, se falar, mas meu animalzinho na roça nunca morreu. Beleza, nunca morreu, claro. Que bom que ele nunca morreu, mas é um animal provavelmente com a saúde um pouco mais debilitada do que o normal, pelos fraquíssimos às Sim. vezes. O animal às vezes está mais sujeito a ter algumas doenças por ter um suporte nutricional mais fraco. Então, a nutrição influencia muito. Às vezes nós mesmos humanos, a gente passa 20, 30 anos comendo só porcaria. A gente não vai É, morrer naquele momento. Vai chegar um momento ali que a gente vai passar por alguma enfermidade, nosso corpo não vai estar, é isso mesmo. não vai aguentar, porque a gente comia muito mal. É. Então, a mesma coisa é para cães. Cães que comem mal, em um momento, ele vai precisar do corpo dele, que é, no caso, o organismo dele está forte. Mas ele comia ruim o tempo todo,
o organismo dele não vai aguentar. Então, assim, a nutrição é fundamental, é essencial. Então, no geral, recomendo que dê ração. A ração já vem muito bem balanceada para os cães, rações premium, super premium para os seus cães, já vem muito bem balanceada ali para o animal. Então, é de fundamental importância. Se você quiser mudar o cardápio, pesquise um pouco mais, consulte veterinários. Eu quero radicalmente, não quero mais ração, porque ração tem muitos tutores que já sabem que existem rações transgênicas e rações transgênicas são malvadonas. Não é bem assim que funciona. Eu até entendo que, de fato, alimentos transgênicos podem, de forma cumulativa, futuramente trazer alguma infecção. No caso, a ração ela é não transgênica? Tem algumas rações que já não tem nada de transgênico. Sim. Isso, então... Mas, assim, se quiser mudar, entre em contato com colegas, ou quiser radicalmente mudar, já se tem colegas nutrólogos, na verdade, uma colega que eu tenho contato, assim, que eu conheço, nutróloga veterinária, então é importante. Então é isso. Em relação à alimentação, o básico é essencial, no básico é a ração, e às vezes uma mudança tão radical, né? Quando eu falo mudança radical, eu estou criticando da ração de jeito nenhum. E quando os incrementos podem ser feitos, uma carne ali escaldada, um frango, cuscuzinho ali, cuscuz. o meu sogro mesmo, ele faz com escalda couro de frango, parece uma coisa assim, depois parece que ele frita e mistura com cuscuz. Já vi isso. Rapaz, o bicho... Ele compra hambúrguer, dá pros cachorros, aquele bicho é meio doido, velho. É sério, ele vai cada as coisas pra dar pros cachorros. Tem que ter cuidado. Cuscuz para um carnívoro, beleza, você vai estar incrementando ali um carboidrato para ele, claro, tem que misturar. Se for fazer um negócio maluco desse aí, tem que misturar com alguma proteína, né, de origem animal, um frango. Não recomendar osso, tá? Ossos, eu pego caso perfurações gástricas por conta de osso de galinha, tá? Tem cães que são muito ansiosos, não trituram aquele osso, engolem, perfura. Então, cara, um caso de perfuração gástrica é um caso muito delicado. O caso que chegou até mim, a gente conseguiu, com muita dificuldade, mas reverter a situação. Mas não é simples, é um caso que pode levar a um óbito muito rápido, um animal. Então, tem que ter muito cuidado com ossos. Então, se você for inventar uma dieta dessa daí, lembre, cuscuz, eu vou falar porque tem uns peão lá na roça, lá minha mesmo, que eles levavam os cães. Não, doutor, eu vou trazer seu João, me chama de seu João, eu sou tão novo, ele lá me chama de seu João. Ó, seu João, eu vou trazer um cachorro aqui, ou então até minha tia mesmo traiu o cachorro, amarravam lá, deixavam, infelizmente, amarrar os bichinhos, e era só cuscuz. Não, vou matar o cachorro. Você vai dar só cuscuz é só carboidrato. Você tá falando de um carnívoro. A gente só não aguenta cuscuz puro. Bota pelo menos um ovo pro cachorro. Então, assim, tem que ter cuidado, tá? Com a alimentação. Aí em roça aqui tem muito, roça, né, dessas coisas. Roça aqui tem essas... Com certeza. Você falou aí no início que já foi da igreja, não foi? Sim, eu era da igreja. Hoje você não é mais, não? Não. Eu saí, acho que bem no ano que eu fui para a faculdade, acho que foi. Eu era da igreja, eu comecei na Internacional da Graça, que tem aquele R.R. Soares, sim, que é sim. o líder principal deles. Fui para Batista, que era da Batista Missionária, não a Central, era a Batista Missionária, que ficava ali na Areia Branca, e agora está no bairro Nova York, em Petrolina. E depois retornei para Internacional da Graça. Fui candidato à obra. O que é ser candidato à obra na Internacional da Graça? Você ser obreiro, né? Você ajudar com a obra na igreja, você está ali ajudando um pastor ali durante a administração do culto, enfim, seja orientando alguém que está no culto, enfim, a organização no geral da igreja. Sim, sim. Fui batizado. Depois, mesmo na Internacional da Graça, o pastor da época decidiu abrir meio que uma ramificação lá no bairro Jardim Guararapes, em Petrolina. Sim. E eu fui junto com a pastora. Eu era o obreiro oficial, que era uma igrejinha pequena, e tinha essa pastora. E tinha vezes que ela faltava e era eu que ministrava o culto.
cantava não, eu tocava violão, ela cantava, às vezes eu tinha que cantar Você também. toca violão também? Toco violão. Hoje estou mais fraco, porque eu parei de praticar, mas tocava na igreja. Cheio desenrolado mesmo. Então eu também fui um mini pastor ali por um tempinho, né? Entre aspas, né? Eu fiz alguns cultos lá na época. Sente saudade não? Cara, eu aprendi. Mas você visita alguma igreja assim? Atualmente não. Mas assim, eu aprendi muito nesse período que eu passei na igreja. Enfim, eu tenho uma história de vida bonita. Não teve problema, assim como todo mundo tem problema. Eu falo que eu fui um pobre rico. Eu sempre tive tudo graças ao esforço da minha mãe, dos meus familiares. Sempre tive tudo, assim, um pobre ali. Sempre fui agraciada. Então, mas eu sempre tive alguns problemas meus que a igreja me ajudou bastante, tanto a enxergar aquele problema com outro olhar, e eu consegui, naquele momento, não entrar numa depressão, não me afundar mais ainda na minha ansiedade, que eu sou um rapaz ansioso, aprendi a me portar, em alguns casos, como um homem mesmo, aprendi muito. Saí da igreja, o pessoal me pergunta, por que saiu da igreja? Eu tive minhas motivações para sair da igreja, não foi pastor, não foi ninguém, não foi namoradinha, eu tinha meu propósito na igreja. Meu único propósito era com Cristo, não era com namorada, não era com pastor. Tanto que a gente brincava, às vezes, tinha as reuniões de obreiro, o pastor falava, eu não quero ninguém aqui por minha causa. E eu também falava, eu não estou aqui por causa do pastor, que é comum em igreja, às vezes você está lá, você não está seguindo o líder maior da igreja, que é para ser Jesus Cristo, você está seguindo o pastor. No meu caso, eu seguia, de fato, a Jesus Cristo. Eu não queria saber se pastor pegou a mulher do irmão, se pastor tá meio desviado. Não, cara, claro que influencia muito um pastor ali orientando seu rebanho, mas enfim, saí da igreja. Você lia muito a Bíblia? Lia, eu estudava o tempo todo. Como eu era obreiro e candidato à obra, não era obreiro, né? Alguém vê e diz, João, tá dizendo que era obreiro? Não, era candidato. Precisava conhecer da palavra. É porque tem alguma... Eu era candidato, né? Eu já fazia tudo que o obreiro fazia, entre aspas, mas eu tinha que ser ainda consagrado para ser o oficialzão, usar um terninho, uma gravata vermelha, eu já fazia tudo. Então eu estudava, claro, não só por ser candidato à obra, mas de fato, se eu sou um cristão, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou seguindo. Então, eu estudava muito a Bíblia, tanto nos meus estudos pessoais, quanto eu seguia alguns pastores, enfim, cultos online e leituras bíblicas acompanhadas. Esse afastamento que veio justamente no período da faculdade, você acha que a faculdade influenciou? Não, porque foi tipo... Porque as pessoas falam muito isso, né? Eu entrei, um exemplo, em fevereiro na faculdade. Eu saí em janeiro da igreja. Não foi pra faculdade. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu ainda tentava me portar da mesma forma que eu era na igreja. Sim. Então, eu comecei a ingerir bebida alcoólica 1 ano e pouco depois que eu saí da igreja, porque o pessoal achou que eu saí da igreja para beber. Não saí da igreja para beber, não foi para nada não. Eu saí, infelizmente, por alguns pensamentos meus, que não vou me sentir vontade agora falando, mas na época também foi alguns pensamentos meus. E foi isso. Não foi por conta... Claro, você chega na faculdade, eu era muito novo, eu cheguei com 17 anos. Então, é um mundo diferente. Você ali é um adulto só. No caso, eu fui morar só. Então, você vê de tudo em faculdade. Muita mulher, muita bebedeira, muita festa. De início, não me encheu os olhos, porque eu fui para a faculdade. Como eu falei, eu fui um pobre com oportunidades e com pessoas que me apoiaram. Mas eu fui pobre, né? Então, eu fui com certa dificuldade. Então, eu não podia estar também extrapolando as coisas. Porque eu tinha que estar lá com objetivo. Eu tinha que chegar, fazer meu curso e voltar. Eu não posso ficar aqui perdendo matéria, me prendendo em semestre, porque é custo. Então, tinha meu foco. Mas, cara, depois eu fui com tanto que os meninos, meus amigos da faculdade, que a gente até hoje, nós somos amigos, falavam, quando eu cheguei, eu era uma coisa. Vamos supor, eu tirava, um exemplo, eu tirava 10 o tempo todo. Depois de 1 ano que eu fui conhecendo, minha nota caiu para 8, para 7. Pô, o menino já sentiu, João, porque todo mundo gostava de fazer prova, trabalho comigo, porque de fato eu me dedicava. Não que eles não se dedicassem, mas eu era considerado estudioso ali. Aí depois que eu comecei a beber um pouco, caiu, mas não caiu ao ponto de eu perder nada, né? Porque mesmo eu ainda bebendo e frequentando algumas farras, eu estava dedicado.
na faculdade. Eu, junto com alguns colegas, criamos a primeira liga acadêmica na faculdade. Eu participava, tudo que a faculdade inventasse, eu estava participando. Eu direcionei minha faculdade, minha graduação, no início, para boiatria. Eu até tenho uma tatuagem da boiatria, que é essa aqui, ó. Boiatria é destinada ao estudo de ruminantes. Ruminantes são animais poligástricos, né? Eles têm bode, carneiro, boi, animais, enfim, com uma estrutura anatômica diferente. Era naquilo que eu... E até hoje eu amo, que eu era criador, eu também criava bode, para quem não sabe, é tanta coisa. Eu tive essa herança do meu avô, João Preto, do Itacuruba. Então, eu tinha bode, eu tinha carneiro, eu vendi minhas ovelhas, aí, enfim, fui para a faculdade, mas foi bem antes da faculdade das ovelhas. Depois, peguei alguns bodes, enfim. Então, era essa minha ideia inicial, era me formar para trabalhar com ruminantes, com boi, com bode, com carneiro. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade era totalmente diferente, né? Aqui a gente está no semiárido, está na Catingona, então a gente aqui, na região, no geral, do Vale do São Francisco, nós somos um dos maiores criadores de caprinos e ovinos, mas não somos criadores especializados. Então, o que é isso, não ser criador especializado? É um criador que é de todo jeito, de uma forma geral. É verdade. Não está nem aí, não vai chamar o veterinário, não quer um técnico. Claro, não são todos, tem muitos produtores bons aqui na região, eu conheço alguns, mas não são todos. Então, é uma área mais fraca. Eu precisava me desenvolver tanto profissionalmente... Boiatria? Boiatria. E eu precisava me desenvolver tanto profissionalmente quanto financeiramente. Então, não poderia ficar tão dependente. Claro, eu tenho meus projetos. Eu, inclusive, vou ministrar uma aula para alunos sábado sobre orquiectomia, né? Que é castração de carneiro. No início eu não falei, tá? Eu sou também, minha área de atuação como médico veterinário com pequenos ruminantes, né? Que é caprino e ovino. Faço cirurgias também. Fiz mês passado uma cesárea de umas cabras. Então, essa também é minha atuação. O homem tem história, rapaz. Isso, era para ter falado no início que muita gente já foi embora do podcast uma hora dessa. Então, assim, eu fui com esse intuito para a faculdade, acabei voltando, fiz outras coisas, mas minha tá aqui comigo. Assim, se fosse falar sobre mim, eu tinha tanta coisa para falar, tantos detalhes. Mas eu achei interessante essa questão dessa área espiritual, né? Dessa comunhão com Deus. Assim, sua esposa, sua noiva, ela costuma frequentar a igreja? Ela é católica. Ela é católica, né? Ela frequenta, ela tem... Sim. Ela não é assistida na igreja, mas ela frequenta da forma dela. Mas você tem um momento de oração, essas coisas? Quero ter meus momentos, assim, de reflexão, de agradecimento. Eu me desliguei, mas tem coisas que não se desligam de você, é impossível. Seja num costume ali, algum detalhe, é impossível de se desligar. Então, aí por que eu pergunto porque eu tenho observado, até mesmo os convidados que vêm aqui, e a gente observando grandes personalidades dos dias atuais aí na internet, todos eles costumam falar que chega um momento de sua vida, por mais que você tenha atingido todos os seus objetivos, que você tenha se dado bem na vida financeira, vai chegar um momento que o seu lado espiritual ele vai tentar aquele dinheiro, a sua vida profissional sempre vai ficar aquele vazio, né? Que o pessoal fala que é do tamanho de Jesus, é um vazio onde só Jesus encaixa, né? E aí eu fico perguntando isso porque nós entendemos e reconhecemos que o espiritual, de alguma forma, ele precisa ser preenchido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Assim, eu sei que tem muitas coisas que a gente se decepciona com os homens, com a igreja, com as coisas da vida, o nosso pensamento vai mudando, mas é sempre interessante a gente tocar. Eu gosto de tocar até nesse assunto aqui no podcast, porque a gente sabe que depende de Deus de todas as formas, né? Tem pessoa que nem acredita mais em Deus, mas não tem como não acreditar em Deus, que até a natureza, você olha, a criação, as coisas, elas mesmo testificam que Deus existe, só em você olhar.
Eu tenho alguns colegas, vou começar falando de uma forma diferente. Tem alguns colegas que são ateus, respeito muito, na medicina, tanto humana, na veterinária não muito, mas existe muito, não só na medicina, mas vou falar da minha área de atuação. Existem alguns colegas ateus, claro, eles lidam com as questões da vida de uma forma diferente, e lidam muito bem, alguns, ainda bem, mas alguns são cristãos, a maioria que eu conheço são cristãos. E eu não converso com todos esses colegas cristãos e às vezes eu falo para eles, pô, você tem a maior arma do mundo ao seu lado quando você está triste. Você pode conversar. Quando você às vezes, enfim, está desesperançoso, você também pode conversar. Que é Deus. Isso eu falo até para minha companheira, que às vezes eu vejo ela triste, desanimada, e falo, qual foi o dia que você orou direito? Qual foi o dia que você conversou com o seu Deus? O Deus que você acredita, que é o Deus que você diz que lhe preenche. Então, às vezes, eu até falo que eu volto a ser aquele candidato à obra que estava, que eu começar a fazer uma ministração ali para o pessoal, obviamente para uma pessoa mais íntima minha ali que eu estou conversando. Atualmente a gente está numa correria muito grande, muito grande, e a gente esquece, e principalmente para quem é cristão, esquece que tem uma força maior que pode ali lhe ajudar e não sabe, às vezes, nem como chegar. Tá? Eu falo, tem muito cristão que é ateu, não sabe nem o que é orar. Da boca para fora, não estou julgando, cada um Sim, busca Cristo da forma que pode, da forma que acha que é viável, mas eu vejo muito cristão que, enfim, é até estranho. Não, enfim, quem sou eu para julgar? Mas a gente deixa de acessar. Vou falar principalmente de colegas que estão na mesma correria que eu, que às vezes são cristãos e às vezes esquece de que pode acessar aquele Deus da melhor forma ali para preencher aquele vazio, às vezes arrumar uma solução para um problema, né? Uma oração, às vezes você consegue, às vezes até raciocinar, você está orando ali, você começa a raciocinar e começa a vir as ideias, seja você desmembrando ali direitinho aquele raciocínio, seja se você acredita em Deus, seu Deus ali pondo a ideia ali de alguma coisa. Porque a maneira que ele fala ao nosso coração parece que é o nosso pensamento, Isso, né? mas justamente, então é isso. Então eu falo, acessem da melhor forma o seu Deus, e é uma das coisas mais legais do mundo é você ter alguém que você possa contar, no caso, um Deus, o Deus Jesus Cristo. Então, assim, é fundamental. Hoje eu tava chorando na minha loja. Cara, eu tava chorando não porque eu tava triste, porque eu olhei assim para as quatro paredes, olhei para as coisas, poxa, gratidão. Eu tava agradecendo porque é luta, a luta é grande, é diária, mas é uma luta que tem trazido resultados e eu tô conseguindo e eu tava agradecendo e eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade agradeça. Enfim, é fundamental. Se você souber usar tudo que você tem ao seu redor, e principalmente seu Deus, é fundamental para você viver bem, desenvolver bem. Nada é sempre maravilha, mas é isso. Show de bola. É isso aí, pessoal. Grande João Paulo, doutor João Paulo, empreendedor, médico. O homem é muita coisa, né? Isso, graças a Deus. E aí, como compartilhou um pouco da sua história para a gente aqui, e já estamos chegando ao fim desse episódio. Para conhecer mais da vida dele, tem que marcar outro episódio, porque senão na hora da edição aí dá trabalho, viu? Se a gente passar de 1h30. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, eu vou passar para o João Paulo ainda, certo? Pedir para que ele dê um conselho para o pessoal aí que sonha em se tornar um veterinário, que sonha trabalhar nessa área, na profissão que ele atua, e dê aí um conselho para esse pessoal que estão desanimado, que até tem o desejo, mas não sabe por onde iniciar. Em relação ao conselho para quem quer ser médico veterinário, quem sonha em se tornar médico veterinário, primeiro, muitos já sabem, não é financeiramente das mil maravilhas, como qualquer outra profissão. Você tem que se destacar, você tem que ser bom naquilo que você vai se propor a fazer. Seja um clínico geral,
seja um clínico especializado, um oncologista, um dermatologista veterinário, tá? Então você tem que ser bom, cirurgião, ok? Então, você começa a ser bom, eu aprendi isso na faculdade, no primeiro semestre, meu professor, Myron Barreto, a sua carreira profissional começa agora, primeiro semestre de faculdade. Por quê? Porque ali você vai se dedicar com estudos, você vai começar a fazer sua imagem como um bom estudante, porque a partir dali você vai ter bons colegas ao seu redor, colegas que vão ter ideias empreendedoras junto com você, ou então colegas que vão lhe indicar, professores que vão lhe indicar também, e a partir dali você vai conseguir começar a criar vínculos, porque é através dos vínculos que a gente vai crescendo, a gente não cresce só, tá? Claro, a gente tem que ser bom, ponto, se desenvolver e se destacar, para que aqueles vínculos possam chegar até nós. Então, você começa sendo bom no primeiro semestre de faculdade. É uma profissão desafiadora, tem muito desafio. Eu poderia passar mais 2 horas, 1 hora conversando aqui sobre o desafio da profissão, os desafios internos mesmo da profissão, mas acredito que se você se dedicar, for bom, claro, tem que ter paciência, vai ter que passar um pouco por psicólogo, tá? Mas é isso. Meu conselho é, seja bom no início. E o início não é quando você pega seu CRMV, você pega seu diploma. O início é o primeiro semestre. Eu avalio alguns alunos que passaram por mim, eu pego o estágio de primeiro e segundo semestre, não todo colega que pega estagiário de primeiro semestre, mas porque eu comecei a estagiar no segundo semestre. E eu comecei, acredito eu, a ser bom, não querendo falar muito de mim, muito bem de mim, mas eu, claro, tenho que reconhecer alguma coisa em mim, né? Até porque minha profissão é uma profissão prática, se eu não reconhecer alguma coisa em mim, eu posso matar um animal numa cirurgia. Então, eu tenho que reconhecer que de alguma coisa eu sou. Então, eu comecei no segundo semestre, por isso que eu dou oportunidades a alunos, às vezes, de primeiro e segundo semestre, a fazer estágios comigo, porque dali eu vejo o desenvolvimento. Então, venha, obviamente, um pé no chão, estude, se dedique, crie vínculos, claro. O estudo só é fundamental, mas tem outras coisas na nossa profissão que vai pedir você ser um bom profissional além da caneta e do seu bisturi, né, com o seu cliente, com o seu colega, ser justo, honesto e sincero com o seu colega, com o seu cliente, tudo isso faz diferença. Então, comece no início. Meu conselho é esse, seja bom no primeiro semestre, tá? Show de bola. Não deixe para ser bom só quando tiver o CRMV, não, que vai ficar difícil para você, tá? Show de bola, show de bola, show de bola. E posso, para completar mais uma vez, meu nome é João Paulo, sou médico veterinário, clínico geral e cirurgião de tecidos moles em cães e gatos, e também clínico na caprino e ovinocultura, cirurgião também em caprinos e ovinos, ok? Na veterinária eu sou tudo isso, parece muito, mas é o limite, né? Dá a localização aí também. Tem uma clínica veterinária no bairro Jardim Amazonas, em Petrolina, na Rua 2, Rua Florencio Barros Filhos. A clínica é a Samínio Pet Care, né? Samínio Cuidado Animal, Samínio Cuidado Pet. Funciona de segunda a sábado a clínica, tá? Faço também atendimentos domiciliar, claro, previamente marcado, salvo aqueles atendimentos de emergência, tá? Mas, no geral, atendimentos em domicílios previamente marcados, ok? É isso, foi bom. Eu acho que se fosse para conversar aqui, acho que tem muito mais conversa para a gente conversar, mas eu agradeço muito a oportunidade. No início eu estava mais travado, agora destravei um pouco, e agora que eu queria conversar, mas, claro, tem um limite. Conversa bem, gostei do papo. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade por você ter me convidado. Eu espero que quem esteja assistindo possa aprender alguma coisa. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, seja no meu Instagram ou no meu contato profissional no WhatsApp, seja aluno, seja algum tutor que quiser tirar alguma dúvida, algum colega profissional também, médico veterinário. Então, estou à disposição. E é isso. Muito obrigado. Agradeço a você pelo convite. Tamo junto, João Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter passado esse conhecimento aqui. É um cara que fala com propriedade. Você percebe pela maneira de você falar que você realmente está falando o que conhece, o que sabe e o que aplica diariamente. Então, você aí que está precisando de um veterinário de confiança, a gente só traz aqui gente boa. Então, já conheça aí o arroba do Instagram. Como é o arroba do Instagram? vet.joaopaulo,
o Instagram meu profissional, né? E eu tenho o Instagram da clínica também, né? Pode falar. Samínio Pet Care. É uma clínica que ninguém tem esse nome aqui. Que é comum o nome de clínicas, mas o meu é único porque é uma junção do sobrenome da minha família. Sim. Eu acho muito difícil alguém ter. Então é Samínio Pet Care. E é isso. Se quiser, é só. Show de bola. Chama o homem aí e é isso aí. Estamos encerrando, pessoal. Agradeço você que ficou até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amanhã já temos mais gravações aqui. Amanhã pela tarde estaremos gravando com o Valdir Júnior, grande empresário aqui da região do Vale do São Francisco. O cara tem uma gama de conhecimento muito grande para estar passando aqui amanhã. E à noite estaremos com o Breno Azevedo, certo? Também muito experiente aí. O cara saiu da CLT e já faturou mais de 2 milhões de reais com lavagem de estofado. Aqui na região a gente pensa que o pessoal aqui não tem estrutura nem capacidade para estar transmitindo conhecimento, mas o episódio de hoje aqui foi uma gama de conhecimento muito grande para você que tanto quer se profissionalizar na área, como para você que quer ter mais conhecimento sobre o seu pet, sobre o seu animal. Beleza? Estamos chegando ao fim. Tchau, tchau. E até o próximo episódio, João Paulo. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu.